Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Léo Torres com mais um vídeo da arquitetura da mudança. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre a identificação de desafios e bloqueios, que são aquelas coisas que a gente às vezes não tem clareza do que é, mas que atrapalham a nossa vida, né? E quando a gente fala de mudança de vida, a gente fala de mudança de comportamento, mudança de postura, da nossa postura em relação aos acontecimentos da vida, que vão continuar acontecendo, né? Então o que a gente precisa entender é que a gente precisa nos mudar a nossa postura diante dos acontecimentos da vida. Aí quando a gente fala de bloqueio, por que a vida não muda, por que eu não consigo mudar nada, geralmente, né, ou na maior parte dos casos, não são questões financeiras. Geralmente, a grande causa, né, o grande bloqueio não é dinheiro, não é a falta do dinheiro. Eu não consigo me mexer porque eu não tenho dinheiro. Essa não é, o grande causador, né, de você não conseguir mudar. Geralmente é o nosso comportamento, é como a gente se comporta, né, que é a primeira coisa que nos bloqueia em função da mudança, tá? Então, dentro do curso que eu criei, que eu vou botar o link aqui para vocês, eu te ajudo, eu te apoio, na verdade, a você identificar quais são os seus padrões de comportamento e eu também te ofereço um antídoto para esse padrão de comportamento, ou seja, uma maneira para que você, dado que você identificou um padrão de comportamento que não é legal, como que você pode começar a se comportar para poder destravar aquilo, né? Então, como exemplo, eu posso trazer aqui um padrão de comportamento de uma pessoa que, por exemplo, não começa nada. Ela não começa nada porque se ela não tiver a garantia de que vai dar certo, ela nem começa. Pô, isso é um padrão de comportamento. Então não vou fazer nada. Eu não sei se vai dar certo, eu não vou fazer nada. Não vou começar nada. Pô, esse é um padrão ruim. A pessoa, para querer mudar, ela precisa fazer alguma coisa, né? Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Só que ela fica travada aí, porque ela tem medo, né? E aí ela não começa nada. Então, como é que destrava isso? Ela precisa começar primeiro a ter noção de que isso trava. E precisa também entender que sempre que a gente começa a fazer alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa pela primeira vez, não existe garantia de que vai dar certo. Não tem como ter garantia, né? A questão ela precisa destravar isso aí. Então eu estou trazendo isso porque isso é uma coisa muito comum, tá? Ou seja, a pessoa não avança porque não tem garantia e aí não começa. Então, se você olhar em volta de você, a maior parte das pessoas que começou as coisas, né, fazer uma atividade diferente, qualquer, ou por necessidade ou por qualquer outro motivo, não tinha garantia nenhuma de que ia dar certo. Então ela começou e foi melhorando e não tem garantia mesmo e vai continuar sem ter garantia. Mas precisa destravar, isso é um padrão de comportamento. Então, dentro do curso, eu trago um mapa para que você identifique os seus padrões e para que você priorize os seus padrões, né? Porque todo mundo tem um monte de padrão. Só que a gente precisa entender qual é o que está nos travando mais. E aí, dentro disso, eu vou te ensinar a priorizar esses padrões para que você, a partir dessa identificação, também, além de várias outras informações que eu trago, você comece a traçar um cronograma, que você, a partir disso, saiba, poxa, eu preciso resolver isso aqui primeiro, antes de eu querer resolver as outras coisas. E aí você cria ações relacionadas a esse bloqueio, porque você precisa desbloquear um padrão de comportamento para depois começar a pensar em mudar qualquer coisa. Tá? Então eu queria trazer isso porque muitas das vezes a gente quer mudar, mas a gente não tem clareza do que precisa ser feito e geralmente é padrão de comportamento, não é dinheiro. Dinheiro é depois. Dinheiro tem em algum momento, o dinheiro vai aparecer. Mas de primeira, de cara, de forma geral, é padrão de comportamento. Então eu vou te ajudar a você identificar esses padrões. Vou até botar aqui no link da descrição 2 ou 3 exemplos desses que eu falei aqui, para que você entenda que você precisa saber desses padrões e que a partir da mudança de comportamento deles, de forma pequena, sutil, irracional, você vai começar a sua mudança. E aí você vai poder construir um cronograma, né, com prazo, com data. Mas primeiro precisa ter clareza do que você precisa mudar em você mesmo.
E, de novo, geralmente está relacionado ao seu comportamento ou aos seus padrões de comportamento, tá bom?